Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um MTV ao vivo, um debate MTV cujo tema de hoje eu gostaria de imediatamente lançar publicamente para vocês verem que petardo nós temos hoje para vermos. Vamos lá. Cerca de 3.300.000 candidatos prestaram o Enem no último dia 6 de novembro. A prova serve como vestibular em 84 universidades e institutos federais, sendo que 36 delas dependem exclusivamente do exame para a seleção. São quase 49 mil vagas em todo o país. Porém, erros de impressão no cabeçalho dos cartões resposta e em parte do caderno de perguntas da cor amarela prejudicaram 2.000 estudantes, ou 0,3% do total de inscritos. Eles poderão refazer o exame numa data ainda não definida. O Ministério da Educação conseguiu derrubar no final da semana passada uma liminar para a suspensão total do Enem e garante que a divulgação dos resultados será em janeiro, como já estava previsto. Afinal, o Enem tem que acabar? Eu estava comentando aqui com a nossa mesa que, inclusive, a frase do tema, a pergunta do tema é super radical, né? O Enem tem que acabar. Eu vou chamar aqui o Otaviano Helene, professor do Instituto de Física da USP e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP. Otaviano, muito boa noite. Você é um cara que esteve no coração do que seria a usina que formula, né, as perguntas para o Enem. Me diga uma coisa, você sabe exatamente o que está acontecendo? Você pode dar uma palhinha para a gente do que pode ter acontecido, o porquê de toda essa confusão? Tá. Bom, vamos ver. Nessa questão específica do que ocorreu esse ano, o problema das provas, etc., e do ano passado também teve um furto de prova, etc., isso são problemas localizados, técnicos lá na questão do Enem. É uma coisa importantíssima, certamente é uma coisa importantíssima, mas não é o fundamental para entender o processo. Tem coisas mais graves. Mais importantes, eu acho. Não sei se necessariamente mais graves. A grande pergunta é o seguinte: por que surgiu o Enem? Como surgiu o Enem? Quando surgiu o Enem? E para que surgiu o Enem? Essas perguntas precisam ser respondidas, porque senão a gente pode estar brincando de brigar por coisa nenhuma. Quer dizer, agora, isso é realmente, a gente podia botar na mesa exatamente essas perguntas já. Por quê? Você sabe? Também é uma coisa que você quer muito saber, ou você pode nos dar uma explicação? Não, veja só, o Enem surgiu no final da década de 1990 com um discurso que, quem lembra daquela década, daquele período, era um discurso de que teria uma prova que iria medir habilidades e competências dos estudantes e fazer com que os estudantes desfavorecidos por razões econômicas, geográficas, que estudaram em escolas que tinham graves deficiências de conteúdo curricular, o exame, esse é o discurso que se fazia na época, né? O exame, então, feito pelo Enem, ia medir habilidade e competência e colocar esse estudante desfavorecido no mesmo pé de igualdade, na mesma situação que o estudante mais favorecido. Quer dizer, só para era uma ilusão. Recapitular, o Enem foi um dispositivo criado para haver uma unificação, uma nivelação, vamos dizer assim, uma distribuição de oportunidade para todo mundo. Isso, talvez essa sua última expressão seja correta, uma distribuição de oportunidade para todo mundo. Mas através de como, eu queria saber. Pois é, aí que entra a grande questão. Esse discurso da habilidade e competência, e põe em pé de igualdade o estudante mais favorecido e o menos favorecido, etc., absolutamente não se confirmou. Né? Então, a base de sustentação desmoronou. E aí ficou o quê? Aí ficou um exame, né, que precisava se rechear, né? E daí... Encher linguiça. Não, rechear o exame, dar uma justificativa para ele existir. Né? Daí convenceu-se algumas federais a usarem ele como vestibular, né? Mas ele, como vestibular, é tão ruim quanto qualquer vestibular. Ele vai selecionar da mesma forma que o vestibular comum seleciona, excludente, do mesmo jeito. A coisa, realmente é mais complicado do que eu imaginava, né? Deixa eu pensar para o outro lado. Malvina Tuttman, que ela é reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Boa noite, Malvina. Boa noite, Lobão. Você foi a primeira a usar o Enem na universidade, foi isso?
A nossa universidade usou o Enem agora como fase única, foi uma das primeiras do primeiro conjunto. Mas nós já usávamos o Enem desde 2001, antecedendo a minha gestão. A minha gestão começou em final de 2004. E o Enem, então, já havia uma utilização, 10%, 20%, quando... foi em 2008, nós passamos a 50% das vagas para o Enem. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão em cima das colocações muito apropriadas do professor Ottaviani, que faz um histórico importante para, a partir daí, ver como é que ficou o Enem, qual é o entendimento que nós temos do Enem e por que a nossa universidade considerou que era importante o exame. Né? O exame, ele passa a ser, num determinado momento, ele passa a ser um exame de avaliação para os estudantes do ensino médio, de uma forma geral. E aí nós consideramos, e eu defendo, eu preciso dizer só uma coisa, Avaliação Lobão. não significa graduação, né? Só para... Não. Eu preciso só te dizer uma coisa. Para início de conversa, eu defendo que daqui a alguns anos, hoje eu tenho netas, daqui a alguns anos, se Deus quiser, terei bisnetos, bisnetas. E eu defendo que daqui a alguns anos não se precise mais nenhum tipo de seleção, porque todos irão ter possibilidade de entrar na universidade, porque todas as pessoas têm direito a cursar todos os níveis de ensino. E aí, nesse momento, eu defendo o Enem justamente nesse sentido. Para que uma outra prova, para que um outro vestibular, se ele já avalia qual é o desempenho do aluno em termos de habilidades, em termos de competência, em termos de conhecimento, para que submetê-lo a um novo vestibular, a uma nova prova. Então, é momentâneo. Assim, antes de passar, assim, eu só quero dar uma conclusão dessas duas coisas. Eu estou caindo de paraquedas aqui. Pelo que me consta, foi formado uma coisa com uma determinada função, essa função não foi cumprida, me corrija se eu estiver errado. E esse vazio foi enchido por um monstrengo que, na verdade, não tinha utilidade nenhuma. Eu acho que essa ordem altera o produto. Eu acho que era muito melhor. Que é um monstrengo. Eu não considero que é um monstrengo. Bom, eu estou falando isso pelo resumo do que nós falamos. Do porquê nasceu o Enem. Assim, seria uma coisa que... monstrengo no sentido de que foi criado por uma função e me parece que ele adquiriu uma outra que não tinha nada e foi nas coxas Futebol Clube ele foi no improviso. Mas eu tenho a impressão que ele nasce por outra coisa. Então tá bom, Matheus Prado. Em 98, você é presidente de honra do Instituto... Eu sou presidente do Instituto Enfio. Em 98, quando nasce o Enem, quando nasce a prova do Enem, que foi pensada na Unicamp, eu acho que ele nasce com uma concepção extremamente preconceituosa. Se você pega lá a primeira função do Enem, o pessoal fala aí que é a avaliação do ensino médio. Não. Em 98, ele nasce como instrumento de autoavaliação. A gente está, Lobão, numa época em que se discute muito, isso discute no mundo, o ensino médio no mundo está super discutível. Tem crise. O ensino médio não serve para quase nada. É por causa da internet, eu acho que deu maior Mas você bota o aluno para aprender um monte de coisa que não tem sentido nenhum, decorar. Quer dizer, uma crise de pedagogia, eu acho que é mais importante. O aluno, né? que faz uma prova, duas provas, fica sentado o dia todo lá, tira 8, se esforça, ele já provou que ele aprendeu a aprender, ele não precisa aprender todos os conteúdos do mundo, ainda mais na era da internet. Em 98, ele nasce lá como instrumento de autoavaliação. E você tem aquela discussão, o ensino médio é para o mundo acadêmico ou o ensino médio é para o mundo do trabalho? Eu acho que vem... Que tal se fosse para o cidadão e para a cidadã? Mas eu não estou defendendo isso, não estou defendendo isso. Eu acho isso, o ensino médio tem que ser para a cidadania. Mas não fizeram isso na ditadura militar com aquele curso profissionalizante, moral e cívica? Não com moral e cívica. Também moral e cívica, mas é curso profissionalizante. Não, mas o que eu quero... Isso, o que eu queria dizer é isso. Assim, era tanto para o trabalho como para a academia. Enquanto eu estava lá, eu simplesmente desisti de aprender. Eu fui embora, falei, não acredito em nada do que estão me dizendo. Aí você tinha uns cursos lá de contabilidade, era que formava um monte de gente e não preparava para nada. Horrível. Aí em 98... Deixa eu falar depois. É mais ou menos assim a ideia. Você pega, em agosto, tradicionalmente, era o Enem. Você faz a sua prova lá. Se você tirou nota baixa, esquece, maluco. Não vai prestar a universidade. Vá procurar um curso técnico.
Se você tirou nota boa, vai procurar uma universidade. Agora, estuda mais um esse pouco. tipo de avaliação Ele é nasce ridículo, por causa né? disso. Mas depois vai ter mudança. Ele nasce em 98 Quem com essa função. é inepto, você vai... nasce com essa função. Camila, por Qual foi favor, a Camila utilização Lisboa, do deixa eu te Enem? apresentar. Isso. Só um momentinho, Camila. É estudante de Ciências Sociais da Unicamp e membro da Comissão Executiva da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, ANEL. Isso, exatamente. Qual foi a utilização do Enem nesse período? Foi principalmente, por que atraiu aos estudantes? Porque ele passou a interferir na nota das provas para o vestibular. Mas ele passou e depois, como, assim? E depois, Não, quem porque as pensou foi a universidades... Unicamp. O primeiro porque Enem as tem 150 universidades mil utilizaram inscritos. essa avaliação... A Unicamp utiliza. As universidades utilizaram essa avaliação para ajudar na seleção. Agora, a questão que eu queria colocar para o debate, que eu acho que é muito importante, é que hoje no Brasil existe 4% de jovens que estão matriculados nas universidades públicas brasileiras. Então, a questão que a gente tem que responder é a seguinte: por que a juventude brasileira hoje tem que se submeter a uma prova para garantir a sua entrada dentro da universidade? Porque hoje existe uma realidade que separa 4 de 96%. E cadê? Esses 96% estão onde? Estão fora da universidade pública. E estão fazendo o quê? Não estão tentando, alguns estão batalhando para entrar na Outros universidade estão fora pública, do mercado de alguns trabalho. estão É na uma questão universidade privada. importantíssima. Muito importante. Muito. E outra questão, Vamos que aproveitar- diante vamos- desse cenário, para encerrar, acho que é importante a gente localizar, diante dessa crise estabelecida com o erro do gabarito, a gente tem que se perguntar, né, diante de tamanha incompetência e responsabilidade do governo, a gente tem que se perguntar, esse projeto ajuda a democratizar o acesso? Esse projeto ajuda a mudar essa cifra ou ele atrapalha? Na nossa opinião, ele atrapalha. E a Você gente quer fazer coloca essa discussão. algumas questões. Eu vou focar em uma delas e depois, se der tempo, vamos ver as outras. Mas bom, deixa eu focar, Lobão, numa questão que é 4% de alunos matriculados nas universidades públicas. Isso, historicamente, tem também um fundo aí que precisa ser bastante aberto, né? O fundo negro. O Estado brasileiro tem uma dívida com as pessoas desse país, com os cidadãos desse país. Tem uma dívida educacional, entre outras, mas uma dívida educacional. E essa dívida cresce a cada momento, A cada momento, pelo mas visto, é preciso ver que no momento histórico, década de 80, final de 80, principalmente década de 90, o governo, o Estado brasileiro investiu maciçamente nas universidades privadas. Exatamente. E aí nós podemos ver um crescimento enorme e deixou de lado as universidades públicas. E hoje nós estamos tentando reverter isso, o Estado brasileiro está tentando reverter isso, ainda falta muito, mas há uma tentativa importante. Esse é um ponto que eu achei fundamental que a Camila abordou. Claro que nós vamos ter que correr a discussão, Mas, queria depois eu volto a outros que você coloca Agora, também só muito para apresentar, eu interessante. queria apresentar o Renan Rodrigues aqui do lado, mas já alinhavando o que ela está dizendo, assim, eu também já ouvi falar muito, inclusive fiquei apavorado com o que a Dilma agora, uma semana para fazer, me perguntou sobre isso, sobre aquilo, sobre a CPMF, mas assim, quanto ao ensino, está de vento em popa. E o próprio Lula falou, e eu falei assim, bom, aí, os dados olha da só, ONU, o que eu né? quero só alinhavar isso, que eu acho que é muito importante. A gente tem essa presidente que está, uau, e nós temos todo mundo com um consenso, inclusive social, na sociedade, que tem muito dinheiro investido. Todo mundo fala, tem muito dinheiro investido. Aí você vem, o pai do aluno vê uma escola que está com parque de estacionamento, está com uma lanchonete, porque investiu dinheiro. Agora, e a pedagogia? Porque eu acho que dos últimos 8 anos, pelo que eu vi, literalmente eu senti um emborrecimento crasso de toda a população brasileira. Com você, Renan Rodrigues, que é estudante do cursinho pré-vestibulado pelo 2º ano, pretende seguir a carreira de medicina. Vai lá. É o que